Olá, meus amigos aqui do Logos Concursos, tudo bom? Eu sou o professor João Paulo Lavalvale e estamos agora começando as nossas aulas para estudar a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, a chamada LODGERJ. Repetindo para vocês, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Lei esta que é muito, mas muito importante para o seu concurso, determinante para quem vai fazer e para quem almeja alguma das carreiras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O que é a LODGERJ? Qual a importância dela? Quando ela entrou em vigor? Vamos ver agora, no inicinho da nossa aula, para a gente deixar todas essas informações introdutórias bem definidas na cabeça de vocês, beleza? A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que eu vou a partir de agora chamar ou de LODGERJ ou Lei de Organização Judiciária, é uma lei estadual, uma lei, portanto, do Estado do Rio de Janeiro, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, e ela tem o número de Lei 6956, de janeiro de 2015. Então, é uma lei recente, uma lei relativamente recente, uma lei que tem pouco mais de 5 anos de vigência e uma lei que tem uma grande característica, especialmente quando a gente compara com o antigo Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que é uma lei que já foi editada sob a égide da Constituição Federal de 1988. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que o arcabouço principiológico, o arcabouço normativo da Constituição da República já se aplica diretamente à lei de organização judiciária. E mais do que isso, a lei de organização judiciária já foi elaborada pensando na Constituição, já foi elaborada com um olhar na Constituição. Então, o legislador estadual usou com o que a gente chama das lentes constitucionais e elaborou essa lei. Então, é uma lei que a gente não precisa de ficar muito preocupado, como era necessário com o Código de Organização Judiciária, em saber se esse ou aquele dispositivo está de acordo com a Constituição, uma vez que a gente vai pressupor aqui, por conta da presunção de constitucionalidade das leis, que esta lei ela é absolutamente constitucional e, de fato, ela é. Não tem nenhum grande dispositivo, nenhuma grande discussão sobre a constitucionalidade dessa lei. Beleza? Qual que é a importância dela para o seu concurso? Qual que é a importância dela para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? É uma importância altíssima, uma importância extremamente elevada, porque ela está expressamente prevista no seu edital. E nos últimos concursos, ela sempre foi cobrada. Às vezes cobraram 3, às vezes cobraram 5, às vezes cobraram 7 questões dela. Então, é uma lei, e uma lei de fácil apreensão. A LODGERJ hoje é uma lei que tem 70 e poucos artigos, 75 artigos para ser mais exato, ou 76. E é uma lei que, assistindo às aulas, acompanhando e fazendo uma leitura dela, uma leitura bem atenta, dá para gabaritar e acertar todas as questões na sua prova. Beleza? Como eu estudo a LODGERJ? Como é a melhor forma de eu estudar a lei de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro? Não tem outro caminho, pessoal. A melhor forma de estudar a LODGERJ, eu diria que talvez a única forma de estudar essa lei, é se debruçando sobre a lei. O estudo de legislação, de lei seca, é um estudo enjoado, vamos dizer assim. É um estudo meio, às vezes, um pouco monótono, por isso que é bom mesclar o estudo da lei com o curso preparatório. E você aqui, aluno do Logos Concursos, vai receber isso. Como que vai ser a sistemática da nossa aula? A gente vai trabalhar em cima do texto legal. Vocês vão ver, vai seguir toda uma ordem. Em cima do texto legal. Artigo 1º, artigo 2º. Muitas vezes a gente vai pular para o artigo e voltar para outro artigo, porque teria uma lógica melhor didática. Mas a nossa meta aqui é estudar a totalidade da lei, todos os dispositivos. Por vezes pode deixar de falar expressamente um parágrafo ou outro, mas o mais importante dessa lei, o que tem mais chance de cair na prova, vai estar aqui no nosso curso. E além disso, entra a sua parcela de responsabilidade, a parcela de responsabilidade daquele aluno focado, daquele aluno que vai passar no concurso, é a responsabilidade de ler a lei.
Como que é a melhor forma de ler a lei? Lê direto? Vai acompanhando as aulas e vai lendo essa lei. Antes de começar o curso, se você não fez isso agora, dá um pause aqui e faça isso. Nem que você volte amanhã para continuar a assistir a aula. Leia a lei inteira antes de assistir às aulas. Faça a leitura completa da lei para que você já fique com ela na cabeça. E leitura da lei é leitura com caneta vermelha, marca-texto, para que você marque, destaque os principais pontos e associe o estudo da legislação, a leitura da legislação, com as aulas que a gente vai dar aqui para vocês. A gente vamos ter algumas aulas sobre o tema para a gente exaurir, para que você chegue na sua prova, chegue na prova no momento de fazer a prova e não erre nenhuma questão, porque sim, é possível gabaritar todas essas questões sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui efetivamente a nossa aula. Primeiro ponto, a LODGERJ, ela revogou o antigo CODGERJ, que era o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Então a LODGERJ promoveu a revogação do CODGERJ. Mas revogou o CODGERJ integralmente? Não. Não revogou o CODGERJ integralmente. No final da lei tem algumas disposições transitórias e ela prevê expressamente que essa lei não revoga o título 3 do livro 2 do CODGERJ. O que trata essa parte do antigo CODGERJ? Vamos ver, vai estar na tela para vocês. Fala assim: não revogou o título 3 do livro 2 da Resolução 1 de 21 de março de 75. Então, a Resolução 1 de 21 de março de 75 é o CODGERJ, o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Esse código ele existe? Na sua inteireza? Não, foi revogado pela LODGERJ. Porém, o livro 2 do título 3, o título 3 do livro 2, permanece. E o que trata esse título 3? Trata dos direitos e deveres dos magistrados. E vai tratar das garantias e prerrogativas da magistratura, dos vencimentos e vantagens, das licenças e das férias, da ética funcional, ação disciplinar e reclamação. Então, a gente vai estudar aqui na nossa aula a LODGERJ, né? Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, e vamos estudar também esses dispositivos aqui que ainda estão no CODGERJ. Então, a gente vai estudar toda a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, mais esses dispositivos aqui do Código de Divisão Judiciária, de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que foi revogado, estando em vigor apenas essa parte, beleza? Antes da gente pensar em estudar a LODGERJ em si, a gente entrar no estudo dela em si, a gente precisa de trabalhar algumas noções introdutórias, noções introdutórias efetivamente jurídicas, de direito constitucional. Como que é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro? Antes da gente pensar no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como que é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro? Quem apresenta essa estrutura é a Constituição da República Federativa do Brasil. Um dos seus grandes papéis, um dos grandes papéis de uma Constituição, e a Constituição da República Federativa do Brasil desempenhou muito bem, é de definir a estrutura do poder, definir as instituições, definir os órgãos definir como que vai se dar a estrutura e o desempenho do poder no Brasil. Relativo ao Poder Judiciário, no artigo 92 da Constituição, estão definidos quais são os órgãos do Poder Judiciário. Vamos ver aqui na tela. Vai dizer assim, o artigo 92 diz, são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Então, nesses 8 incisos, inciso 7 mais o inciso 1A, prevê quais são os órgãos do Poder Judiciário. João, eu preciso de gravar isso para estudar a LODGERJ? Não. Provavelmente, nas suas aulas de Direito Constitucional, você vai ver isso.
Mas para o Lodgierge não, isso aqui é para você ter uma ideia. E estruturando o Poder Judiciário, a gente pode ver essa estrutura aqui que vai estar na tela. Supremo no ápice, Supremo no topo, órgão de cúpula do Judiciário. Aqui do lado, Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ, com atribuições de controle e atribuições administrativas em relação ao Poder Judiciário, sem função jurisdicional em si. E quando a gente vai descendo, STJ, TST, TSE e STM, 4 tribunais superiores, esses 3 aqui especializados, tá? Esses 3 aqui especializados. TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem embaixo dele vários TRTs, embaixo do TRT o Juiz do Trabalho. TSE, especializado em direito eleitoral. Abaixo do TSE temos os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais. E o Superior Tribunal Militar, que abaixo dele tem os juízes militares. E aqui do lado, aqui na nossa esquerda, a gente tem os tribunais regionais federais, que abaixo dos tribunais regionais federais tem os juízes federais, e a gente tem também os tribunais de justiça, que abaixo dele são os juízes estaduais. Para as nossas aulas, intuitivo aqui. Se você não sabe, aprende isso daqui de vez e não esquece nunca mais na sua vida. A gente vai estar estudando, o que importa pra gente é o Tribunal de Justiça. Somente esse daqui é objeto do estudo nas nossas aulas, quando a gente estiver tratando da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Somente o Tribunal de Justiça e somente os juízes estaduais. Nós iremos tratar, então, do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Noçãozinha introdutória simples, porém determinante para facilitar o seu conhecimento, facilitar a sua compreensão sobre a organização do Poder Judiciário a nível nacional, né? A nível de Estado brasileiro. Na Constituição, ela ainda faz alguma divisão de competência para tratar da competência dos estados para organizar a sua própria justiça. Cada estado da federação, todos os estados da federação e o Distrito Federal tem a sua própria justiça. Então, o estado de Minas Gerais tem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro tem o TJRJ, o estado de São Paulo tem o TJSP, o estado do Amazonas tem o TJM, Roraima tem o dele, Rondônia tem o dele, Mato Grosso tem, Bahia, Pernambuco, todos esses estados têm os seus tribunais de justiça. Aonde que está isso na Constituição? Artigo 125. Os estados organizarão a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, os estados, eles podem organizar a sua justiça, mais que podem. Eles devem organizar a sua justiça. O artigo 125 é um mandamento condicional para os estados, e os estados têm a obrigação, naturalmente, de observar os princípios estabelecidos na Constituição da República. E a competência do TJ, a competência do Tribunal de Justiça, além de, naturalmente, ter feito esse balizamento com a Constituição Federal, as atribuições, as competências do TJ estão definidas expressamente na Constituição Estadual. Isso também é previsão constitucional. E especificamente sobre a lei orgânica, a lei de organização judiciária dos estados. A quem compete o iniciar o processo legislativo? A competência desses entes, a competência para iniciar o processo legislativo ou a iniciativa legislativa para a edição de uma lei de organização judiciária, e no estado do Rio de Janeiro não foi diferente, é do respectivo Tribunal de Justiça. Isso está no parágrafo 1º do artigo 125. Vamos ler junto. Diz assim: a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, como eu falei para vocês, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do TJ.
Então, o projeto de lei que trata da lei de organização judiciária, o projeto de lei do TJ, que trouxe essa nova lei de organização judiciária agora, de janeiro de 2015, ele é o quê? Ele é privativo do Tribunal de Justiça. O TJ do Rio montou um grupo de trabalho de várias pessoas, vários juízes, vários juristas e elaborou o projeto de lei e encaminhou esse projeto de lei diretamente para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, o projeto de lei ele é elaborado pelo Tribunal de Justiça, a iniciativa é do TJ, que elabora o projeto de lei e encaminha para a Assembleia Legislativa do Estado para que ela possa deliberar sobre o projeto, aprovar e o Executivo sancionar. Perfeito? Vamos começar efetivamente agora a estudar a LODGERD. A gente fez toda essa introdução, todo esse caminho introdutório aqui, gastamos esses 15 minutos de introdução para que você se sinta mais confortável no todo do nosso curso agora. No caminhar no inteiro do nosso curso, você tendo esses conhecimentos, você se sente mais confortável e vai ter mais domínio sobre o que eu vou falar aqui. Beleza? O que a lei que a gente vai estudar dispõe? O artigo 1º dela delimita. Vamos ler junto. Esta lei, a LODGERD, dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. Lembrando algumas coisas, essa lei vai tratar sobre organização e divisão judiciária do Estado, bem como normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário de cada Estado, bem como dos seus serviços auxiliares. Lembrando que isso aqui, que as leis de organização judiciária, a LODGERD é uma, tem que ser compatível com a Constituição Federal de 88, com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, na parte que diz respeito aos magistrados, também com a LOMAN, com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Beleza? Ponto importante é desse primeiro parágrafo aqui, que está no seu, desse primeiro artigo, que está no seu parágrafo único. O que fala esse parágrafo único? Fica vedada, ou seja, fica proibida a extinção ou a desinstalação quando se tratar de vara única. Então essa lei, ela impede o Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de Justiça naturalmente está vinculado a essa lei, a extinguir ou a desinstalar varas únicas. Isso quer dizer o quê? O Tribunal de Justiça ele não pode reduzir a capilaridade já existente do Poder Judiciário na data de promulgação da lei de organização e divisão judiciária. Vamos de exemplo. Por exemplo, a comarca de Piraí. Piraí, do lado de Barra do Piraí, do lado de Volta Redonda, ele é um juiz único. Tem um juiz lá, uma juíza lá, e que ela tem todas as funções. Função civil, função criminal, função de infância, família, juizado, falência, tudo ela tem competências múltiplas e é uma vara única. O presidente do TJ hoje não pode chegar lá e falar, estou extinguindo a vara de Piraí. Não, é vedada essa extinção aonde tiver vara única. Beleza? Está onde? Parágrafo único do artigo 1º. Seguindo aqui, o artigo 2º vai tratar das garantias do Poder Judiciário. As garantias do Poder Judiciário são garantias, são questões institucionais extremamente relevantes para o Poder Judiciário, uma vez são essas garantias que asseguram independência em relação à política, independência em relação aos demais poderes. E aonde que estão essas garantias? Na LODGERD, no artigo 2º, e ela diz assim: o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro exerce com independência, então primeira garantia é independência, a função jurisdicional e tem garantias de autonomia administrativa e autonomia financeira, observada a Constituição da República, que traz outras garantias, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e as leis. E aqui, mais uma vez, em especial, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Beleza? Então, esse artigo 2º já prevê algumas garantias da magistratura, do Poder Judiciário, traz naturalmente as garantias
institucionais, porque existem ainda as garantias individuais dos membros do judiciário, que é a inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, e por assim vai. Outras garantias que não estão previstas aqui, mas estão previstas na Constituição da República. E o parágrafo único traz aspectos importantes das decisões. E atentem-se, das decisões judiciais e também das decisões administrativas. Vamos ver como é que o parágrafo único fala. Todas, 100%, as decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro serão motivadas e os julgamentos serão públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição. Então, todas as decisões judiciais e administrativas, e a lei fala assim, todas, então são todas, devem ser motivadas. Todas elas têm que ser motivadas. Motivação é 100%, não há exceção para motivação. E em julgamentos públicos. Então, garante o princípio da motivação e o princípio da publicidade. A publicidade, ela admite exceção onde a Constituição admite. Por exemplo, causas de direito de família, ou também causas que envolvam direitos da personalidade das pessoas, que a exposição pode gerar uma situação de violação à honra, ou situações que o magistrado entenda que estão presentes as ressalvas constitucionais. Perfeito? Mas então a regra é que as decisões sejam motivadas e públicas. Quanto à motivação, não há exceção. Quanto à publicidade, as exceções previstas na Constituição da República. Percebam, a Constituição da República não é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Importantíssimo vocês terem isso em mente, porque se vocês têm em mente a estrutura do Poder Judiciário Nacional previsto na Constituição, é muito relevante que vocês também tenham em mente a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Isso está previsto no artigo 3º da LODGERJ, e vai falar assim: são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Pleno, formado por todos os desembargadores, a totalidade dos membros do tribunal, todos os desembargadores. O órgão especial, que é uma fração do Tribunal Pleno para decidir questões por delegação de competência do Tribunal Pleno. As seções especializadas, formada em regra por 5 julgadores. As câmaras, formada em regra por 3 julgadores. Os juízos de direito, os tribunais do júri, percebam que os tribunais do júri aqui são órgãos especiais citados de maneira individualizada. Os conselhos da justiça militar, os juizados especiais e suas turmas recursais, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e os juizados do torcedor e grandes eventos. Então, cada um desses 10 aqui, são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Importante conhecer? Sim, fundamental conhecer essa ordem. São 10 casos e é fácil de entender. Beleza? Mais pra frente a gente vai passar e vai ver a competência de cada um, isso a gente vai ver com calma no transcorrer do nosso curso. Importantíssimo sobre a possibilidade de melhorias na prestação jurisdicional, a lei ela entrega ao Tribunal de Justiça algumas competências importantes. E uma delas está no artigo 3º, que a gente já leu o caput dele, os incisos, no parágrafo 1º, que fala que o Tribunal de Justiça, sempre que necessário para adequada prestação jurisdicional e desde que não implique em aumento de despesa, pode promover a alteração da competência, pode alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários. Então pode alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição de feitos. Então o TJ ele pode fazer isso, ele pode tirar uma vara da competência para outra, puxar uma competência daqui, puxar uma competência dali, mudar essas competências. Por exemplo, recentemente foi criado uma vara especializada em crime organizado. Isso pode acontecer? Sim, desde que estejam presentes 2 pressupostos, um positivo e um negativo. Pressuposto positivo: melhorar ou transformar mais adequada a prestação jurisdicional, e pressuposto negativo: não gerar despesa. Beleza? Artigo 3º, parágrafo 1º da LODGERJ. E além disso, como essas modificações de competência são relevantes para o dia a dia do jurisdicionado, é necessário que haja um controle recíproco entre os poderes. Então, a LODGERJ, no artigo 3º, parágrafo 4º,
prevê que o presidente, isso aí é um ato do presidente do tribunal, ele vai fazer o quê? Ele, no mês de dezembro de cada ano, ele vai consolidar essas alterações que foram feitas no curso do ano, na competência dos órgãos julgadores, e vai determinar o seu encaminhamento desse ato para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para a LERJ. Então, cabe ao presidente ele fazer essa consolidação dessas alterações. A lei fala que essa consolidação tem que ser determinada pelo órgão pleno ou pelo Tribunal Pleno ou pelo órgão especial e remetido para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o ato que promove a alteração de competência, ele é do Tribunal de Justiça e ele é feito através de resolução. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula, a gente já apenas começou a sentir o gostinho da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. A gente para aqui agora e a gente continua nas próximas aulas para a gente destrinchar e zerar essa lei, tá certo? Todos os dispositivos que foram lidos aqui, por favor, relidos depois no final da aula, tá certo? Muito obrigado, um abraço para vocês.